é Carlos Afonso, sou professor de Física e hoje nós vamos trabalhar com a apostila número 1, aula número 7. O assunto é calorimetria. Então, vem comigo que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bora! Então, está aqui nossa apostila digital, escolhendo aqui o primeiro período, agora escolhendo Física, sempre a melhor de todas, nossa aula 7, calorimetria, e vamos começar com a nossa aula pegando a palavra calorimetria e dividindo ela em duas partes. Aqui, ó, calor e metria. Calor está associado à energia térmica, enquanto que metria está associado à medida. Logo, nosso objetivo vai ser medir essa quantidade de energia térmica que um objeto absorvendo ou perdendo. Ou seja, medir quantidade de calor. E não é só medir a quantidade de calor, mas também saber o que acontece com o objeto quando ele está perdendo ou quando ele está ganhando calor. Tá? Então, vamos começar aqui com 3 perguntinhas. Primeiro, por que uma mistura fica morna quando a gente junta leite frio com leite quente? Por que a gente sente frio ou por que a gente sente calor? Bem, a gente pode responder isso dizendo que vai haver uma perda, um ganho de temperatura, por isso ocorre uma mudança. Não, porque temperatura é uma grandeza associada ao estado de agitação das moléculas. Então, o objeto não perde ou não ganha temperatura. Ele perde ou ganha, mas é uma coisa chamada de energia interna. Tá? Vamos ver como é que isso funciona? Aqui, ó. Se a temperatura está sendo elevada, é porque houve um aumento na energia interna dele. Ele está ganhando energia interna. Se houve uma redução da temperatura, é porque ele está perdendo energia interna. Tá? Agora, uma coisa importante, vamos chamar essa energia interna de calor. Então, eu posso afirmar que calor é uma forma de energia em trânsito, porque é um fluxo de energia que só vai acontecer quando eu pego objetos e aproximo objetos que têm temperaturas diferentes, tá? Então, o que faz com que surja esse fluxo de calor é a diferença entre as temperaturas entre os objetos, beleza? Então, vamos imaginar o seguinte: eu pego dois objetos, A e B, e coloco dentro de uma caixa de isopor e fecho essa caixa de isopor. Aí vem uma perguntinha: eu posso afirmar que A e B vão trocar calor entre si? Vamos ver qual seria a resposta? A resposta seria depende. Por que depende? Porque eu não falei se A e se B têm temperaturas iguais ou diferentes. Eu só falei que eles estão dentro da mesma caixa. Se eles tiverem temperaturas iguais, não há motivo nenhum para ter troca de calor. Porém, se eles tiverem temperaturas diferentes, aí sim eu posso garantir que eles vão trocar calor entre si. Tranquilo? Então, se eu afirmo para vocês que A e B têm temperaturas diferentes, eu posso agora concluir quem vai perder ou quem vai ganhar calor? Vão ver a resposta? Não. Por que não? Porque saber que A e B têm temperaturas diferentes apenas garante que eles vão trocar calor. Agora, se eu não saber qual é a temperatura de A e não souber qual é a temperatura de B, não posso garantir quem vai perder ou quem vai ganhar calor. Tranquilo? Seguindo aqui, vamos então imaginar o seguinte: eu sei que a A tem uma temperatura mais elevada que B. Eu sei disso. A pergunta é: eu posso agora saber quem vai perder ou quem vai ganhar calor? Vamos ver? Claro que sim, porque se o corpo A tem uma temperatura TA que é maior que a temperatura TB do corpo B, isso garante que A terá uma energia interna maior que a energia interna de B. O que a gente conclui? Haverá um fluxo de calor saindo de A e indo para B. Tranquilo? E vamos ver agora uma última perguntinha. Esse fluxo de calor, será que ele é eterno? Vamos ver a resposta? É claro que não, né? Porque conforme A vai perdendo calor para B, a temperatura de A vai sofrendo uma redução, enquanto que a temperatura de B vai sofrendo um acréscimo. Claro que em algum momento as suas temperaturas vão se igualar. No momento em que ocorre uma igualdade entre as temperaturas, não há motivo nenhum para que esse fluxo de calor continue existindo. Tranquilo? Agora vamos falar de 3 formas de transferência de calor, tá? Condução térmica, convecção e radiação, ou irradiação. Vamos lá. Condução térmica. A condução térmica ela acontece nos objetos sólidos, ou seja, elas se propagam de molécula para molécula, de átomo para átomo, ao longo de todo o objeto. Conforme o objeto vai sendo aquecido, essa energia térmica vai sendo conduzida por todo o corpo até que todo ele se aqueça igualmente. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho um vergalhão feito de aço e um pedaço de madeira. Os dois têm o mesmo comprimento. Sobre eles, no centro, é aplicada a mesma chama, a mesma fonte térmica. Passado 10 segundos, o vergalhão começou a se aquecer aqui no centro e a madeira, nada. Passado mais 10 segundos,
Esse calor começou a ser conduzido para as extremidades do vergalhão e a madeira começou a ficar levemente chamuscada. Passado mais 10 segundos, todo o calor foi conduzido pelo vergalhão, aquecendo ele como um todo. E a madeira, novamente, só ficou levemente chamuscada aqui no centro. Conclusão: os materiais podem ser bons condutores de calor ou péssimos condutores de calor, que são chamados isolantes térmicos. Agora vamos falar da convecção. A convecção é uma forma que você tem para aquecer líquidos e gases. Nós já falamos isso na dilatação dos líquidos. Vamos lembrar disso? O líquido mais quente no fundo fica menos denso, a tendência dele é subir. O líquido mais frio no alto, que é mais denso, a tendência dele é descer. Tá? Então, formavam-se ali as correntes de convecção. Vamos ver como é que funciona o funcionamento de uma geladeira, de um ar-condicionado e a formação dos ventos. Vamos lá, geladeira. A tendência é que o ar frio da parte de cima, que é mais denso, ele vai descer, enquanto que o ar quente na parte de baixo ele vai subir, formando essas correntes de convecção dentro da geladeira. Até que com o passar do tempo, a geladeira toda fica com a temperatura em equilíbrio. Dica: não superlotem a geladeira de coisas e também não empurrem as coisas até o fundo, tampando uma gradezinha que tem no fundo das prateleiras de acrílico. Por quê? Com isso, você dificulta a circulação do ar. O ar frio não vai descer com facilidade, o ar quente não vai subir com facilidade, logo você vai ter o aquecimento desigual, fazendo com que os produtos, basicamente da parte de baixo, estraguem com mais rapidez. Funcionamento do ar-condicionado, de preferência, mantenha o ar-condicionado no alto, você garante mais rendimento a ele, tá? Por quê? A tendência, novamente, é o ar frio descer e o ar quente subir, tá? Com o passar do tempo, esse ar quente ele vai subindo, ele vai ser puxado pelo ar-condicionado, vai ser resfriado, vai ser jogado de volta lá dentro, agora com uma temperatura menor, mais denso, vai descer, e aí você vai formar essas correntes de convecção até que o quarto inteiro fique com uma temperatura por igual. Formação dos ventos é o mesmo princípio. O ar quente sobe, que ele é menos denso, o ar frio vem ocupar esse espaço, que ele é mais denso, formando-se os ventos que nós temos. E vamos falar agora da radiação ou irradiação. O que, que acontece? Bem, vamos imaginar a nossa estrela maravilhosa, o Sol, que irradia calor para a Terra. Então, nós temos uma parte dessa irradiação sendo absorvida pela Terra, mas também uma parte é refletida. Se eu juntar a radiação que foi absorvida pela Terra com a radiação que foi refletida, juntando as duas, nós vamos ter a radiação total incidente do Sol sobre a Terra. Capacidade térmica, vamos lembrar de uma coisa que a gente viu em dilatação térmica dos sólidos. Lembra que cada material aquecia de uma forma diferente porque dependia da sua composição atômica? Isso é verdade, né? Agora vocês vão ver que também depende da massa do objeto. Olha aqui, ó. Eu tenho a mesma substância água e água, tanto na esquerda quanto na direita. Contudo, temos quantidades diferentes de água. A placa aquecedora no fundo de cada recipiente está emitindo a mesma quantidade de calor, tá? Então, o calor fornecido para a primeira água à esquerda e o calor fornecido para a segunda água à direita é exatamente igual. Contudo, você observa que na primeira água à direita, a temperatura atingiu um valor menor, mais ou menos quase 30 graus Celsius, enquanto que na água da esquerda a temperatura chegou a ultrapassar os 50 graus Celsius. Por que isso? Simplesmente porque a quantidade de calor fornecida na água da direita teve que ser distribuída com uma quantidade bem maior de moléculas, enquanto que a mesma quantidade de calor da água da esquerda foi distribuída com uma quantidade menor de moléculas, tá? Bem, então nós podemos falar que a capacidade térmica é uma razão, ou seja, uma divisão direta entre a quantidade de calor absorvida ou perdida por um corpo e a consequente mudança de temperatura que ele sofre. Capacidade térmica é medida em calorias por grau Celsius, quantidade de calor é medida em calorias e a nossa variação de temperatura medida em graus Celsius. Seguindo adiante, pergunta: já se perguntou por que quando você chega na praia, a areia está muito quente, mas a água está muito fria? Não, né? Então, olha o que, que acontece. Como é que a areia pode estar muito quente, a água muito fria, se o sol aquece os dois da mesma forma? Vamos ver. Simplesmente porque cada substância, água e areia, tem características diferentes. Logo, eles vão aquecer de forma diferente. Isso é dado pelo calor específico, tá? Então, o que é o calor específico? É a quantidade de calor que é necessária para que 1 grama
do objeto sofre uma mudança de 1 grau Celsius, tá? Como é que eu posso calcular esse calor específico? Da seguinte forma, eu posso calcular Czinho, ó, Czão é capacidade térmica, tá? Czinho é calor específico. Através da razão entre a capacidade térmica dividida pela massa, ou Czão pode ser a quantidade de calor dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura, tá? Agora vamos falar de calor sensível. O que é calor sensível? É a quantidade de calor que o objeto pode absorver ou perder e provocar nesse objeto mudanças na temperatura. Eu posso calcular calor sensível através dessa primeira equação aqui, ó. M vezes Czinho vezes ΔT, ou Czão vezes ΔT, tá? Massa é medida em grama, nosso calor específico é medido em caloria por grama grau Celsius, e vamos seguir aqui adiante. Um aviso importantíssimo. O nosso calor específico, lembra que eu falei que depende de cada substância? Pois é, né? Mas, claro, é humanamente impossível você querer decorar o calor específico de todas as substâncias. Porém, para a substância água, é importante que você saiba que no estado sólido, que é o gelo, e no estado gasoso, que é o vapor, o calor específico vai valer 0,5. Mas no estado líquido, esse calor específico vai valer 1. Tranquilo? Seguindo adiante, aí vem uma perguntinha. Será que é possível um objeto absorver calor ou perder calor, mas a sua temperatura não sofrer mudanças? Vamos ver se é possível ou não. Sim, isso acontece em substâncias simples, tá? E é esse tipo de aquecimento, é esse tipo de absorção ou perda de calor que não provoca mudança na temperatura, mas provoca mudança no estado físico. Aqui, ó, nossas mudanças de estado físico. Vamos lá. Nós temos a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Nós temos a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, também chamado de ebulição. Nós temos o caminho contrário, que é a liquefação, que é do gasoso para o líquido, e a solidificação, que é do líquido para o sólido. E ainda temos duas mudanças que a gente quase não usa, que é a sublimação, que é a passagem do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, e a ressublimação, que é a passagem do gasoso direto para o sólido, também sem passar pelo líquido, tá? Bem, calor latente é justamente o tipo de calor que um objeto pode absorver ou perder e não provoca mudanças na temperatura dele, tá? Vamos ver como é que funciona isso. Aqui, ó, Lzão vai ser o nosso calor latente, que também vai depender da substância, tá? E também vai depender do tipo de mudança de estado físico que está acontecendo. Eu posso calcular a quantidade de calor latente como sendo a massa do objeto vezes o seu calor latente. E aqui, ó, depende da substância, mas novamente, não pense em ficar decorando o calor latente de todas as substâncias. Não dá. Então, o que a gente vai fazer? Fusão para a substância água, tá? Cada 1 grama de água que vai passar do estado sólido para o estado líquido, eu preciso fornecer 80 calorias. Solidificação, caminho contrário, né? Passagem do líquido para o sólido, então tem que retirar menos 80 calorias para cada 1 grama também. Ebulição é passar do estado líquido para o estado gasoso. Para cada 1 grama de água que entra no estado de vapor, eu tenho que fornecer 540 calorias. E se for do estado vapor para o estado líquido, a liquefação? Então, agora tem que retirar 540 calorias. Tranquilo, gente? Então, gente, essa foi a nossa aula, tá? Deixa eu voltar aqui na tela com vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido, tá? Um forte abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.